O Gênesis, o que ele pode mudar? Como eu digo, o Gênesis não é um sistema de lotação de professores, de recadastramento de professores. Ele é um sistema de gestão educacional, que no futuro vai ter, os módulos são controle do transporte escolar, porque hoje muitas vezes, por exemplo, nós podemos estar fazendo rotas onde não tem aluno, porque a gente não tem um controle sobre isso. O aluno pode fazer a matrícula, deixar de frequentar a escola e a gente continuar pagando por aquela rota. O sistema traz controle de merenda escolar, para a gente saber o número de alunos que tem realmente na escola em tempo real, para a gente continuar comprando merenda. Por que isso? A gente inicia uma escola com 300 alunos, ao longo do ano o aluno vai evadindo, e a gente continua bancando merenda, como se tivesse 300 alunos e de repente tem 200. Então isso gera economia. O sistema ajuda na aposentadoria. Por quê? Porque através do sistema a gente consegue controlar a questão da documentação, que os servidores têm que ficar correndo o trecho para poder pegar a documentação, eles vão poder ter essa liberdade. E o sistema, o que ele está fazendo nesse momento? Nós estamos fazendo diagnóstico. Eu tenho dito isso. Então, assim, vão haver as particularidades do sistema, sem dúvida nenhuma, né, que nós vamos estar avaliando na secretaria cada caso, inclusive o deputado Anderson, essa questão prisional, que é uma particularidade. A equipe, o senhor esteve lá com a equipe está estudando para essa semana ainda apresentar uma resposta para o senhor, porque nós podemos modular diferente o sistema prisional e nós vamos fazer isso. Deixa eu dizer para vocês, o Gênesis, ele se encerra, nós pretendemos encerrar o trabalho para começo de abril. Até esse período a gente não vai tirar nenhuma gratificação do qual o servidor faz jus dele estar em sala de aula ou não, porque a gente não vai prejudicar a vida das pessoas, como eu disse. A partir daí, a lotação, ela começa a dar as opções para o pessoal de lotação, porque o que acontece, deputado, para que o senhor possa entender? Ao longo dos anos no Estado, as contratações são legislação, é lei. O que acontece no nosso Estado é que aquilo que era para ser exceção virou regra, e o Estado continua contratando professores o tempo todo. Então, assim, a gente contrata professores tendo muitas vezes excedentes nas localidades. E por que isso acontece? Deixa eu explicar para o senhor. Por exemplo, vou citar um exemplo hipotético. Por exemplo, o cara é professor de história contratado 40 horas para Porto Velho. Aí, muitas vezes, para comodidade do professor ou daquela pessoa, ele não quer dar aula em 2 ou 3 escolas, ele quer dar aula somente numa escola porque fica próximo à casa dele ou pela comodidade dele. E aí o que acontece? Nós ficamos faltando matéria-fim, por exemplo, de história que eu citei, em 3 outras escolas, e esse professor de história, ele passa para permanecer naquela escola, ele dá filosofia, sociologia, dá artes, que não é a matéria-fim dele. Entendeu? E nesse caso, sociologia e artes poderia ser um pedagogo que o Estado hoje tem excedente. Então, o sistema nesse momento, ele está fazendo o recadastramento para a gente fazer o diagnóstico realmente. Para a gente ter assim, nessa escola a gente precisa de 25 professores, então tem 25 professores. Eu tenho quantos excedentes? 10. Aí, a decisão do que vai se fazer com esses 10. Entendeu? A intenção, por exemplo, não é prejudicar, por exemplo, quem já está 20 anos numa escola, 30 anos numa escola, mesmo que naquele momento a direção da escola devolveu ele para a SEDUC, porque a SEDUC só queria saber quem estava excedente. Aí vai acontecer casos que a gente vai fazer ele retornar para aquela escola, mas aí a SEDUC sabe qual é o excedente que está naquela escola. Porque no passado, aí tem gente que fala para mim assim, por que está fazendo isso agora? Porque no passado a gente não tinha uma ferramenta, papel aceita tudo. Não é? Tudo que vem no papel, o Estado é grande demais e a Secretaria era obrigada a aceitar. O sistema, como ele está na base da legislação, ele trava, ele não permite lotar se não tiver dentro daquelas condições. E isso, aí todo mundo pergunta assim, qual o resultado efetivo? Que eu acho que deve ser a luta de todos nós. Eu, em conversa com o sindicato, com os membros do sindicato, a minha fala é única. Eu vou sair da secretaria, esse governo vai sair, nós vamos estar eternamente sentando com o sindicato, falando em valorização da classe, melhoria salarial, e não vamos poder, enquanto a gente não fizer os ajustes na folha de pagamento. Porque se o Estado já gasta 86% com folha de pagamento, continuar contratando, se não houver necessidade, isso continua gerando custo. É a mesma coisa você ter um bolo que é para dividir para 10 pessoas, você vai ter que dividir para 20.
Entendeu? E é isso que vinha acontecendo ao longo dos anos. O Estado foi permissivo nessas situações. E todas as situações que nós temos muitos servidores licenciados fora do Estado que continuam na folha do Estado, porque ele pede licença sem remuneração, que é um direito do Estado conceder ou não, mas isso onera a folha do mesmo jeito, porque tipo assim, o Estado não tem que pagar, mas ele não pode contratar outra pessoa, porque fica no limite ali provincial da folha de pagamento e não pode contratar. Então são N situações que eu sou muito claro para os senhores, como técnico de muitos anos, dizer que a primeira gestão da Secretaria de Estado da Educação, eu acho assim, concordo, tem inúmeras mazelas de anos, concordo, que precisam ser inclusive consertadas. Esse secretário que vos fala assumiu a pasta o ano passado, e para fazer gestão, que é o que a gente está fazendo, é justamente a conta de 2 mais 2. Quando você paga mais, quando o recurso, o deputado falou de valores, de processo, eu vi o deputado Hermínio ontem falou de copo, né? Eu assisti também do copo superfaturado. Eu concordo, deputado. Qualquer compra, qualquer dinheiro gasto, mal gasto, é onde falta para a gente aplicar. E hoje na educação, assim, eu tenho cortado todos os gastos meios para poder gastar finalístico. Gastar nas escolas, gastar com professor, gastar com aluno, e podem ter muita certeza disso. Com relação ao sindicato, ao Sintero, né, e a reivindicação e a greve que está na rua, eu estive segunda-feira no sindicato com Daniel Pereira. Eu cheguei de viagem, que eu tinha feito um procedimento cirúrgico, o Daniel pediu para que eu fosse lá e nós fomos. Tivemos a manhã inteira de conversa com o sindicato. A minha equipe econômica está fazendo todos os cortes e ajustes dentro da secretaria do que é possível, para que a gente apresente uma proposta razoável para que as aulas possam voltar o mais rápido possível. Então, assim, para vocês entenderem, a parte da SEDUC, que era fazer os cálculos e dizer onde que eu posso cortar e onde que eu poderia atender, pelo menos parte das reivindicações, eu estou protocolando agora pela manhã na MEMP, na Mesa de Negociação Permanente do Governo do Estado, que inclusive é uma lei. Então, assim, esse secretário, ele não tem autonomia suficiente para conceder aumento sem que a equipe econômica do Estado autorize. Por quê? Porque impacta na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não tenho autonomia para isso. Mas o nosso trabalho interno na secretaria, de todos os cortes e ajustes, nós estamos fazendo para poder atender da melhor maneira possível. Inclusive, assim, hoje pela manhã, ontem eu tive com o Nereu, que também é do sindicato, fazendo contas, sentamos horas fazendo contas. Hoje a presidente Léo, que é muito sensata, e o diálogo com ela tem sido maravilhoso, eu elogio o trabalho da Léo à frente do sindicato, de ser coerente. Ela me ligou logo pela manhã, secretária, e aí, o que a gente pode fazer? Hoje eu estou em assembleia com toda a equipe, né, do interior aqui, o que o senhor tem? E eu fui muito franco com a Léo, falei, Léo, a minha parte, os números, eu já apresentei para a MEMP. Agora, os membros da MEMP, por conta de reunião fora, com BNDES e com o próprio Brasília, a maioria deles estão fora do Estado. Então, assim, eu protocolei para a MEMP agora de manhã, falei com o Emerson Castro, falei com os demais secretários, e eles me pediram para avisar a presidente que no mais tardar sexta-feira eles terão uma resposta clara, por conta dos membros estarem todos fora do Estado.